Gente, como tá aí no título, hoje é dia de falar sobre os melhores filmes que eu assisti esse ano. Então, fica aí pra você conferir minha lista e me falar se você vai concordar ou não. Bom, o primeiro que eu coloco aqui é um filme que eu assisti no início desse ano. Eu e a minha esposa, inclusive, assistimos esse filme, que é Past Lives, ou Vidas Passadas, né? É um filme que fala sobre relacionamento, fala sobre, né, amores que temos durante a vida e como esses amores podem vir e voltar em ocasiões diferentes, né? E como isso impacta a nossa vida. E te faz pensar muito nesse sentido, né? De relacionamentos que tivemos durante a vida. Às vezes nós não entendemos o poder que nós temos em impactar a vida dos outros, né, das outras pessoas, de às vezes um amor ali passageiro que nós tivemos durante a vida pode ter um significado muito para nós, mas para outra pessoa significou muita coisa, né, e ela pode trazer isso para a vida dela até hoje, né. Pô, já pensou que louco? Nós podemos ser o motivo, às vezes, dos pensamentos de outra pessoa, né? Da saudade de outra pessoa. E assim, aspectos técnicos do filme, assim, tudo nota 10. Fotografia tá excelente, cara. A fotografia desse filme, pra mim, é uma referência. As atuações também, pessoal, né? O casting desse filme foi muito bem escolhido, muito bem selecionado. Os atores estão ótimos. Enfim, cara, uma experiência muito boa aí pra você assistir, né? Com seu parceiro ou parceira. Se prepare pra se emocionar, porque esse filme é bem impactante. Um outro filme que eu quis colocar na minha lista aqui, que eu também assisti esse ano, olha só a coincidência, é um outro filme aí coreano, né? O Vidas Passadas também não é um filme exatamente coreano, mas que que fala sobre o cotidiano lá na Coreia. E esse filme aqui, que se chama I Saw the Devil, é um filme sobre vingança, né? Só que é uma abordagem diferente de vingança. Conta a história aí de um agente secreto, de um agente especial lá da Coreia, que tá correndo atrás de um serial killer, né? Que um assassino em série, que inclusive tirou a vida da noiva, da esposa, né? Desse agente. E esse agente tá na caçada pra capturar esse serial killer. Só que a sacada do filme é o seguinte: esse agente sempre tá um passo à frente desse assassino. Então, assim, o agente ele é muito mais inteligente que o assassino, ele é muito mais forte, muito mais ágil, só que ele sempre deixa o assassino escapar. Ele tem inúmeras oportunidades, né, de prender o cara, porque ele quer prolongar o sofrimento do assassino, né? Então é aquele lance de gato e rato, né? O gato sempre prende o rato ali, brinca ali com ele um pouco, deixa escapar para depois voltar a caçar o rato. E esse filme é uma jornada de tortura, né? Do agente contra o assassino, né? Então você vai ter aí uma história bem diferente sobre vingança. E é um dos filmes que mais me impactou aí esse ano, mais me marcou, né? Eu sempre lembro de cenas desse filme, porque realmente é uma ideia diferente do que de histórias de vingança que a gente está acostumado a ver. Então, mais um aí pra lista, I Saw the Devil. O próximo é Conclave. Cara, Conclave tem que estar nessa lista, né? Porque esse filme é a prova de que você pode pegar qualquer tema, inclusive um tema, assim, eu diria super ao nosso ver, assim, monótono, né? Que é a escolha de um novo papa, a escolha de um novo líder, né? Então a gente tem uma ótica de que é um processo ali monótono, chato, e que aqueles líderes ali católicos vão se reunir, tudo vai dar certo, eles vão escolher um novo nome, ok. Na verdade, não é bem isso que acontece, né? Então existem várias intrigas, existem diferentes interesses, né? Pessoas ali que querem, né, fazer a sua própria jogada, né? Criar os seus próprios líderes, os seus próprios nomes para que seja escolhido. Então, nesse xadrez ali, vários jogadores aparecem com diferentes habilidades. Alguns têm algo a esconder, outros têm ideias muito radicais. Então você começa a ficar dividido ali em cara, qual que eu apoio, qual é a escolha perfeita, né? E toda essa intriga política, né? Cara, em um texto bem formado, como é o desse filme, cara, você consegue construir um longa-metragem, assim, excepcional, né? Com diálogos, assim, espetaculares. E, assim, fora, né, de novo, aqui tem que trazer questão técnica, né? Cara, aqui você pode... Tem quadros nesse filme aqui que você pode printar e imprimir e colocar num pôster na sua parede. Porque, assim, é um negócio que enche os olhos mesmo, né? Então,
mais um pra lista, Conclave. Próximo da lista é Tempo de Guerra. E não dá assim, pra explicar tanto assim, em palavras a qualidade desse filme, porque é uma ideia um tanto quanto simples, né? Basicamente é uma tropa de soldados americanos tentando sair de uma emboscada numa casa ali na guerra do Iraque, mas a forma com que a tensão é construída, né? Cada passo, cada pista sutil da emboscada que está se formando, do perigo que aqueles soldados estão passando, né? Isso é o que diferencia esse filme, na minha opinião. Então não é um filme que você vai ter ali uma cena de ação, de guerra ali de cara, sabe? Uma cena impactante ali de cara. Você vai ter ali um slow burn, que fala, né? Assim, aos pouquinhos você vai tendo pitadas ali do que tá prestes a acontecer e a tensão só vai aumentando, os perigos só vão aumentando. E quando, né, tudo explode, tudo acontece, é um impacto estremecedor, cara. É bem impactante. E assim, cara, eu assisti esse filme no cinema, o som desse filme, o trabalho sonoro desse filme é algo que você precisa experimentar em um equipamento próprio. Seja num fone de ouvido, num home theater, alguma coisa assim, porque é necessário para você ter a experiência real que o diretor quis trazer. Porque, como eu disse, você não vai ter ali cenas mirabolantes de guerra, você vai ter ali um impacto. O som, ele vai te colocar dentro daquela sala, dentro daquele ambiente, de uma forma, assim, bem imersiva. Eu diria que esse filme se destaca por isso, né? Tanto por a maneira com que a história vai sendo contada, a cadência da história, né, vai sendo contada aos poucos, e você tem ali um final bem apoteótico, e o trabalho de som do filme, que pra mim é um grande destaque, pra mim. Tempo de Guerra aí, um dos melhores filmes que eu assisti esse ano, com certeza. Próximo da lista, Faça Ela Voltar, que é um terror aí que chamou muita atenção esse ano, né? Pra mim é um terror bem inventivo, um filme bem inventivo, e que ele pega ali um tema clichê desses filmes de terror, que é um ritual para fazer uma pessoa voltar à vida, enfim. Mas a forma com que esse ritual é realizado no filme é que é a grande diferença. As etapas com que a pessoa ali que quer realizar esse ritual, ela vai fazer, tudo isso é construído de uma forma bem original. O desenrolar desse ritual, o que é esse ritual, é que é o grande diferencial que rende todo o charme que esse filme tem, né? Além das cenas de gore que esse filme tem, que pra mim são, cara, de arrepiar. É um gore muito bem feito, é muito cru. Pra você que quer assistir, eu recomendo, mas esteja preparado aí pra cenas de gore, porque realmente são bem impactantes. Mas eu coloco esse filme como um dos melhores desse ano, porque justamente é uma ideia diferente, né? É um filme que toma caminhos originais ali pra solucionar o desenrolar do enredo, né? Enfim, até hoje eu me pego pensando também nesse filme, né, das sacadas que os diretores tiveram ali pra realizar algumas coisas. Então eu acho que esse filme é destaque também. Faça Ela Voltar. Próximo da lista é A Hora do Mal, é um filme que eu já falei aqui no canal também, mas que realmente, cara, eu preciso colocar como um dos melhores do ano, que pra mim realmente foi um destaque, né? Eu assisti o trailer desse filme no início desse ano também, e o trailer é construído ali de uma maneira pra você achar que vai naquela linha, né, de um mistério na cidade, um desaparecimento ali de crianças na cidade, e o filme vai focar ali no drama familiar, né? Ou de uma pessoa inocente sendo acusada injustamente, e você acompanhar como que essa pessoa vai provar sua inocência, como que aquelas famílias vão resolver, né? Ou então um dos pais vai resolver o desaparecimento dessa criança. Então você vai se preparando para consumir esse tipo de história. E aí, quando você chega lá, realmente, quando você vai assistir o filme, realmente você tem tudo isso, né? Você tem a abordagem das famílias, tem a abordagem, né, de uma pessoa que é suspeita, tem tudo isso, mas você tem pontos de vista diferentes. Aí, como um ponto de vista, um personagem simbolizando ali o núcleo das famílias, um personagem simbolizando o núcleo da polícia, outro personagem simbolizando uma criança que estava no meio das crianças que desapareceram. E é legal que o diretor, né, o Zach Cregger, ele conseguiu extrair o melhor desses núcleos, né, o melhor pulando aquelas partes chatas que ninguém se importa muito. E aí você tem um filme bem amarrado, bem legal, com uma trama bem conduzida ali, sem ter necessariamente um protagonista pro filme. Você vai tendo uma história ali picada, né? Você vai pegando peças da história ali, de diferentes ângulos de ponto de vista. E pra mim, essa é uma das maneiras
inventivas aí que esse novo terror tem trago pro cinema, né? Essas novas abordagens de como contar essa história de maneiras diferentes. E fora que esse filme também é um filme com um enredo bem interessante, bem, né, a ideia desse filme com o tema central, o motivo pelo qual as crianças desaparecem, né, é bem interessante. Quem quiser saber mais desse filme, recomendo que assista meu vídeo aí, né, vou deixar aqui no card pra vocês. Mas enfim, resumindo, é um filme que pra mim merece estar nos destaques de melhores do ano, porque é uma ideia original e eu acho que principalmente hoje em dia a gente precisa valorizar as ideias originais e as que são bem executadas, né? Então esse é o caso, na minha opinião, esse é o caso de A Hora do Mal. Próximo da lista eu vou colocar F1, né, o filme aí do Brad Pitt de Fórmula 1. Cara, eu assisti esse filme no cinema, gostei, tive uma experiência muito boa, que há tempos eu não tinha, assim, com filmes de ação, de aventura esportiva, né? Faz tempo, assim, que Hollywood não investe num projeto, assim, que envolva esporte, na minha opinião, que tenha tanto impacto, assim, quanto teve F1, né, esse ano. E, enfim, não diria que ele se destaca por ter uma ideia original ou uma história, assim, mirabolante, com plot twist, reviravoltas. Não, essa nem é a proposta do filme e também não combina com esse tipo de filme, com esse tipo de abordagem, na minha opinião. E realmente, o destaque desse filme realmente é o primor técnico, cara, assim. Eu sei, é um filme de milhões de dólares, um filme da Apple, né? Os caras têm dinheiro pra torrar à vontade, mas esse é o tipo de caso que a gente consegue ver os milhões que foram gastos, sabe? Você consegue sentir o dinheiro sendo bem gasto nesse filme, o bom gosto, né? Desde as cenas de corrida, desde, né, a maneira com que os atores estão ali atuando de fato, né, no cockpit do carro de Fórmula 1 ali e tal, né? Então você consegue ver tudo isso em tela. E pra mim, esse é o destaque, né, do filme. Outra coisa que Hollywood aí tá carente nos dias de hoje é de você enxergar todo esse dinheiro que eles dizem que estão gastando, né? Todos esses 300 e lá vai cacetada, milhões de dólares num filme que você tem ali, às vezes, um CGI mal feito, né, maquiagem mal feita, né, pouca inspiração, pouca criatividade, pouca inventividade, né, e você fica com interrogação na cabeça, para onde foi todo esse dinheiro, né? E não é o caso aqui de F1, realmente ele traz o melhor do que a tecnologia, né, de filmmaking pode oferecer hoje em dia. Próximo da lista vou colocar aqui De Olhos Bem Fechados, que é um filme que eu também já comentei aqui no canal, vou deixar aí também ou no card ou na descrição, em algum lugar eu vou deixar aí os vídeos que eu forem citando pra vocês. Coloco também De Olhos Bem Fechados na lista porque é um filme aí do mestre Stanley Kubrick, né? Que é um filme que eu nunca tinha assistido dele. Fui assistir logo esse ano. Realmente foi um erro meu. Devia ter experimentado, mas eu acho que hoje eu tô na idade perfeita, assim, na maturidade perfeita pra consumir esse filme, né? Porque é um filme que fala sobre luxúria sem transformar ali num soft porn, né? Sem transformar ali só num filme meio que pra expor atriz, pra expor ator, tal, cenas de sexo gratuito. Pra mim é uma aula de storytelling esse filme, cara. É bem a maneira com que a trama é conduzida, é realmente digna, né, de reconhecimento até hoje. Não é à toa que é um dos clássicos, né, do Stanley Kubrick. E não é pra menos, né, estamos falando do mestre Stanley Kubrick. Então, realmente o homem sabia fazer uma história de suspense bem feita, né? Então, tá aí, De Olhos Bem Fechados. Quem quiser saber mais sobre a trama, sobre o que eu achei do filme, né, em detalhes, vai lá conferir meu vídeo também sobre ele. E por último, e não menos importante, eu coloco aqui Vá e Veja. É um filme de guerra, um filme soviético, é um filme que consegue transmitir o realismo brutal da guerra através dos olhos de um menino, né? Através dos olhos inocentes ali de um garoto que tá iludido com toda aquela situação, que quer se tornar ali um soldado, que inclusive ele nem é um soldado, ele acha a arma de um soldado ali, ele meio que se envolve na guerra por acaso. E ali você acompanha a jornada dele, testemunhando os horrores da guerra, né? Os horrores que aquela época proporcionou aquela região, e você consegue ver o garoto perdendo a sua inocência, né? Perdendo o brilho do olhar, depois de testemunhar tantas atrocidades ali, o que o homem é capaz de fazer, né? Em momentos de conflito, assim, em momentos de guerra, né? E eu acho que o destaque desse filme é a intensidade da narração, é a fotografia crua,
como se fosse um documentário ali que te coloca dentro daquela situação, né? Parece que você tá lá dentro, né? Pela escolha ali da maneira com que é filmada, sempre no olho, né? Sempre no nível dos olhos, como se você estivesse ali dentro, né? Realmente, esse filme parece um documentário, mas é uma narrativa, no fim das contas, e toda essa experiência, né, e toda essa maneira com que você, como espectador, é conduzido, né, meio que te transforma como um testemunho de toda aquela dor que aquele povo passou e o que eles tiveram que fazer para sobreviver, principalmente o garotinho que nós acompanhamos do início ao fim. Eu acho que esse filme é importante, né, uma experiência importante para que nós testemunhemos ali o que a guerra significa realmente. Foi a primeira vez que eu assisti esse filme, foi esse ano, mas é um filme que eu pretendo revisitar aí futuramente, porque eu acho que a lição que esse filme passa é uma lição que precisa estar embutida em nós constantemente. Portanto, recomendo. Assista, vá e veja. Meu nome é Raoni Abad e esse é o Desdenho Filmes. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Coloca aqui nos comentários o que você achou da minha lista de melhores do ano. Você concorda, discorda, acha que eu viajei em alguns títulos aqui que eu coloquei? Fica à vontade aí para falar, não tem problema não. Se você gostou do vídeo, te peço o seu like. Deixa o seu like aqui que vai me ajudar bastante. E também a sua inscrição. Vai ser muito legal aí te ter nos próximos vídeos. A minha intenção com esse canal é criar uma comunidade de pessoas que gostam de falar de filmes, né, que gostam de discutir, de trocar ideia a respeito, não necessariamente sobre filmes que estão no hype, né? Lógico que a gente vai falar de filmes que estão no hype e tal, mas a ideia é trazer títulos antigos aí pra gente revisitar, discutir, descobrir. Então, quero que você faça parte aí dessa comunidade aí que nós estamos criando. Te convido a se inscrever. Se for esse o caso, seja bem-vindo. E vai ser muito legal aí te ter nos próximos vídeos, ok? No meu próximo vídeo eu vou falar dos piores filmes que eu assisti esse ano, né? De algumas decepções que eu tive também. Então, enfim, aguarde aí que tá chegando material novo pra gente discutir também, beleza? Mas, meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço e nos vemos na próxima.